Por nada. Pessoal, boa tarde oficialmente. Emílio, mais uma vez agradeço você pela disponibilidade, carinho com a Bend. A gente tem um trabalho de certificação também com Bureau Veritas, depois eu vou passar no e-mail de vocês, o que a gente tem para vocês ver se encaixa na empresa de vocês também, tá? Emílio, eu deixo com você para você fazer suas considerações, para você falar um pouquinho de você. Tá bom, obrigado, Andresa. Primeiramente, agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né. As coisas nos últimos tempos aí são concorridas, né, que qualquer horinha que a gente tem é um tempo precioso, né, então agradeço realmente a disponibilidade. Meu nome é Emílio, né, como a Andresa comentou, hoje eu sou cofundador e trabalho na empresa, né, Cortex, né, que é uma empresa voltada principalmente para soluções de segurança da informação, né, e a gente tem um produto que é o Blazon, que é uma plataforma de gestão de identidade e acesso, né, que é um dos focos onde eu vou tratar aqui hoje, e sou formado em ciência da computação, né, e hoje eu atuo aqui de uma maneira geral na empresa, principalmente na parte de arquitetura, na parte de direcionamento de produto, né, e atendimento a alguns clientes chaves que a gente tem aqui, tá? Aí, Andressa, eu já posso começar aqui, você quer que eu aguarde mais um pouquinho? Emílio, geralmente a gente espera uns 3 minutinhos quando passa das 5 horas, até porque as pessoas começam a entrar esse horário. Mas a gente pode começar com uns 2 minutinhos, né, até em consideração que as pessoas vieram no horário certinho, depois as pessoas vão entrando e vai ficar gravado também. Beleza, sem problema. Beleza? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, pessoal. Eu tenho uma apresentação aqui para nos guiar, né, nesse bate-papo, né. Mas eu gostaria, né, que vocês ficassem à vontade, aí, caso queiram me interromper aí, não tem problema, tá? Essas apresentações online, elas têm uma desvantagem que a gente, infelizmente, não está vendo o rosto aí de cada um, né, não sabe o momento ali que pode gerar alguma dúvida, ou alguma pessoa que tem vontade aí de se manifestar em alguma das partes da apresentação, então fiquem à vontade, tá, não tem problema. Como eu tô sozinho aqui, eu peço por gentileza que vocês podem levantar a mão, que eu acho que dá para eu ouvir a notificação aqui, eu abro para vocês falarem, tá, então fiquem à vontade, tá? Vou colocar aqui em tela cheia, e o objetivo aqui do bate-papo de hoje, gente, é a gente falar principalmente sobre LGPD, sobre IAM, né? Normalmente, quando é uma apresentação assim, um pouco mais curta, né? A gente está falando aqui de mais ou menos 60 minutos, né? Um pouco menos talvez. É difícil a gente aprofundar em cada um desses temas, né? Mas eu gosto de fazer apresentações que, de certa forma, elas trazem alguns tipos de questionamentos para que a gente consiga levar isso para depois da apresentação e consiga pensar sobre o assunto, tá? Como eu comentei com vocês, hoje a Cortex, a gente tem aqui o Blazon, que é o nosso produto de gestão de identidade e acesso, a gente é especialista nessa área, e a LGPD é um dos temas aí hoje, né, no mercado de segurança da informação, que estão mais em alta, né, no país, e a gente percebe, né, o aumento da demanda de soluções voltadas à segurança da informação, né, e depois eu vou comentar com vocês, e a AM ainda é um tipo de solução pouco aderida no mercado, né, na indústria, então são poucas empresas que ainda utilizam soluções especialistas voltadas para a área de AM, e a LGPD acaba ajudando um pouco, né, nessa adesão de tecnologias como essa, mas a gente ainda está, digamos, nos baby steps, ainda está começando a caminhar para que, de fato, a gente tenha um mercado mais maduro, tá? Então, como eu comentei com vocês, o meu background todo é em ciência da computação, então a minha área de formação acadêmica, etc., é sempre voltada para a área de software, tá? Eu tenho uma especialização na área de segurança da informação e há um bom tempo a gente vem trabalhando, né, no desenvolvimento de produtos, de soluções voltadas para a segurança da informação, né?
E aí, hoje, a Cortex, a gente fornece alguns serviços relacionados a esse produto que a gente comercializa, né? E a gente comercializa aí o Blazon para empresas. Então, o nosso negócio hoje é bem voltado para B2B, né? E principalmente voltado para produtos da área de segurança da informação. Para a gente começar o bate-papo, só para contextualizar, né? Como eu não conheço o background de todos que estão presentes, eu tento contextualizar só algumas questões, só para a gente ficar realmente ali alinhados, mas quando a gente fala de segurança da informação, é um conceito extremamente amplo, né? A gente pode ter uma visão bem técnica do que vem a ser segurança da informação, com um conjunto ali de ferramentas, de práticas, né? Então, desde um firewall, um antivírus, né? Que são ali, principalmente o antivírus, né? Que são corriqueiros até mesmo no uso de computadores pessoais. E a gente também tem hoje, né? Assim, ó, há um bom tempo, na verdade, o uso da segurança da informação de uma forma mais corporativa, mais executiva. Então, existem grandes empresas, médias e grandes empresas possuem ali uma área especialista em segurança da informação. A área essa que normalmente está ligada ou diretamente ali no VP de finanças ou diretamente no presidente da organização. Então, passa a ser uma área extremamente estratégica, e essa área de segurança da informação, além de tomar conta dessas tecnologias, né, ou guiar o uso dessas tecnologias, também toma conta de algumas questões como gerenciamento de risco, né, plano de continuidade do negócio, políticas de segurança da informação e assim por diante. Então, a depender do tamanho da empresa que a gente esteja falando, segurança da informação pode estar ali debaixo, né, de TI, né, de uma área de TI de uma forma geral, seja um suporte, assim por diante. Quando a gente fala vai para um mercado um pouco mais robusto, essa área de segurança da informação tende a ter uma posição mais estratégica dentro da organização, né. E aí, quando a gente pensa na indústria hoje, né, pensando só inicialmente em LGPD, LGPD é uma lei que ela abrange todos os negócios, independente ali do tamanho dela ou do mercado que ela atua. Logicamente, existem ali algumas regras, algumas exceções e assim por diante, mas ela é uma lei que tende a atingir o mercado como um todo, né? Mas quando a gente pensa em segurança da informação como um todo, a gente tem ali vários direcionadores que motivam a implementação e a aquisição de soluções, né, e a implementação de processos e métodos voltados para a segurança da informação. Então, quando a gente normalmente olha para um negócio, principalmente na cultura nacional, dificilmente a gente vê uma empresa investindo em segurança da informação porque ela quer utilizar boas práticas ou porque ela quer ser mais segura e assim por diante. Normalmente, a implementação dessas ferramentas, tecnologias e métodos, ela se dá por motivos que são maiores do que isso, né? Então, é porque ela tem que atender uma regulamentação de mercado ali muito específica. Então, isso normalmente, por exemplo, empresas do mercado financeiro, existem uma série de normativas que elas precisam ser atendidas para que, de fato, a empresa consiga prestar o seu serviço para o mercado. Então, algumas dessas normativas obrigam, né, ali que a empresa implemente alguns processos e ferramentas de segurança. Então, esse é um grande motivador. Existem negócios que se veem reféns de tirar alguns tipos de certificação, principalmente, mais uma vez, por conta da indústria ali, da vertical que ele está inserido. Então, desde uma certificação ISO, um compliance com o PCI, né, em empresas principalmente ali do mercado financeiro voltados para cartão de crédito, né, e existem outros motivos também, que, principalmente hoje, por conta da LGPD, que pode ser um diferencial de mercado. Então, muitas empresas, quando a gente olha no site, quando a gente olha no material institucional, eles já colocam ali, a gente se preocupa com segurança da informação, né, muito semelhante ao que a gente vê em outras iniciativas, como, por exemplo, sustentabilidade. Essa empresa aqui utiliza produtos sustentáveis e assim por diante. Então, a LGPD, ela acaba trazendo ali um selinho ali para que as empresas anunciem para o mercado que elas se preocupam com as informações, com os dados ali dos seus clientes, né, e dos seus colaboradores. E também a gente pode ter questões de cultura, né? Então, por exemplo, se eu tiver um CEO, se eu tiver um sócio da empresa e assim por diante, que tem ali no seu background uma necessidade muito grande de implementar quesitos de segurança, a tendência é que essa empresa tenha, assim, mais controles e assim por diante, mas esse é um aspecto, talvez, o mais difícil da gente ver na prática, né? Normalmente a gente tem uma série de necessidades de negócio mesmo, de atendimentos que a gente precisa fazer, e aí a gente implementa esses controles baseados nisso. E a LGPD,
é a mais, talvez uma das mais recentes, né, práticas que a gente tem que adotar para que a gente não sofra aí algum tipo de punição, né? E a LGPD, ela tem uma característica diferente desses outros aspectos aqui que estão nesse slide, porque ela acaba atingindo empresas de todos os tamanhos, de todos os segmentos e assim por diante. Então, uma empresa que às vezes é de varejo, que não tinha uma preocupação em alguns aspectos, ela precisa passar a ter por conta desse tipo de coisa. Empresas que são muito grandes e que normalmente elas passam ali, por exemplo, até mesmo por auditorias contábeis, elas necessariamente, normalmente precisam implementar uma série de controles, porque essas auditorias contábeis acabam recaindo em controles de tecnologia, em controles de segurança da informação, elas são meio que obrigadas, né, a implementar esses controles, né, mas quando a gente olha o mercado principalmente para médias e pequenas empresas, os controles que são aplicados, normalmente, eles são bem imaturos ainda, no sentido, assim, se a gente pegar todo o conjunto de soluções que o mercado tem hoje para oferecer e o que é de fato implementado, a gente ainda está um pouco aquém. O lado positivo da LGPD nesse sentido é que ele traz, né, à tona a discussão sobre o tema de segurança da informação. Então, se a gente pegar as matérias que vêm sendo divulgadas, se a gente pegar, por exemplo, o próprio LinkedIn, que é um lugar ali onde dá para a gente medir né, a temperatura desse tipo de coisa, a gente percebe que hoje existe muito mais disponibilidade, assim, de ofertas de emprego para especialistas em segurança da informação, demandas de contratação de soluções voltadas para a segurança da informação, e aparentemente, eu não consigo confirmar isso, mas aparentemente está muito ligado à LGPD, ela acaba fomentando de forma interessante o investimento em soluções voltadas para a segurança da informação. Então, até mesmo aqui na Cortex, a gente percebeu um aumento de demanda, um aumento de procura por soluções igual a gente oferece, exatamente com o advento da LGPD, né? Então, às vezes, anteriormente, justificar alguns investimentos era mais difícil, hoje, com a LGPD, isso acaba nos facilitando. Existe um ponto negativo nessa caracterização que está nesse slide aqui, né, que é um ponto que, particularmente, eu acredito que ele é negativo, que é o seguinte: a nossa cultura, quando a gente pega a estrutura organizacional, ela é muito normalmente reativa. Então, surgiu o LGPD, agora nós vamos nos preocupar em proteger algumas coisas. Surgiu uma nova demanda, agora a gente precisa se preocupar com aquilo ou com aquilo outro. Quando a gente pega a série de especificações, de frameworks, de boas práticas que existem no mercado há um bom tempo, né, esses frameworks, essas normas, eles ditam uma série de controles, processos e assim por diante que a gente pode implementar para ter um ambiente seguro. E quando a gente pega, por exemplo, a LGPD, pega a ISO 27001, né, pega a 22002 PCI, pega SOX, quando a gente pega todo esse conjunto de normas ou de frameworks que a gente tem, quando a gente faz um merge disso tudo, a gente percebe que existe uma similaridade muito grande no que é pedido. Mas, normalmente, a indústria, né, as empresas, elas tendem a meio que apagar um incêndio no sentido de, agora eu tenho que atender a LGPD, então quais são os controles mínimos que eu tenho que colocar ali para atender? E isso vai criando uma visão discreta de cada um dos problemas, e quando a gente olha a organização como um todo, ela acaba tendo dificuldade de atender algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu pego uma auditoria, a auditoria ela tem ali um contexto muito limitado. Normalmente as auditorias elas não pegam todas as aplicações, todos os sistemas que tem dentro do negócio, ela tem um contexto ali reduzido. Então, se eu tenho lá, sei lá, 100 aplicações dentro de uma determinada empresa, eu acabo auditando 20, 15 aplicações, então é um espaço amostral muito pequeno. Então, o que isso quer dizer também? Que apesar da gente estar falando de LGPD, apesar da gente estar falando de uma série de normas que a gente precisa seguir, falar disso e falar que a empresa é segura porque ela atende alguns desses requisitos é algo muito complicado de se falar. Não tem como a gente falar que uma empresa está segura só porque ela atendeu ali alguns requisitos de LGPD ou de ISO, de PCI e assim por diante. Porque normalmente o contexto que a gente trabalha para atingir o resultado que essas leis ou normas nos obrigam, eles são bem reduzidos. E aí, pensando em profissionais, né, de qualquer que seja, eu acredito que a gente precisa ter uma análise um pouco mais profunda dessas questões, para que, de fato, a gente consiga resolver o problema de uma forma um pouco mais orgânica, né, para a gente parar, entre aspas, de tapar buraco e pensar realmente
em resolver o problema. Quando a gente pega a LGPD e pensa nos controles que normalmente a LGPD nos pede para implementar, a verdade é que se a gente já seguisse algumas práticas de mercado, isso seria muito natural. As empresas, elas não precisariam ficar tão desesperadas quanto às vezes elas ficam, porque o que está ali na LGPD não tem nada de muito novo, né? Na verdade, ela traz só uma visão dos dados ali, de alguns tipos de dados que eu preciso tratar, que eu preciso manipular de uma forma correta e colocar alguns controles, mas quando a gente pega ela em essência, ela tem muito pouco de coisa nova ali, de fato, né? Principalmente tecnicamente falando. E aí uma forma de visualizar a segurança da informação, ao invés de eu analisar de forma discreta cada uma dessas normas, frameworks, leis, assim por diante, é a organização passar a enxergar as questões que é o que eles chamam de security by design. O que significa isso? Eu pensar numa solução, pensar num conjunto de constraints, né, de regras e de arquitetura corporativa, né, e como que eu vou implementar isso, e aí a minha empresa começar a seguir essas diretrizes. Então a gente tem ali um guideline onde eu vou seguir ali todas as regras, vou entender quais componentes são, como que eles se interligam, então pensando ali de uma forma mais prática. Eu tenho N aplicações, como é que essas aplicações se autenticam, precisa de segundo fator ou não, como é que eu vou fazer o login disso, como é que eu vou proteger a entrada em determinado setor dessa aplicação, perímetro de rede, como é que eu vou fazer isso, a implantação desse software, como é que elas vão ser, vai ser para uma equipe especialista, não vai? E a gente tendo esse conjunto, essa política, tendo esses guidelines, e a empresa fornecendo ferramentas para que viabilizem a implantação disso, né, a gente passa a pensar na segurança de uma forma mais orgânica e para de pensar ela de forma discreta para atender só realmente alguns problemas. Logicamente, como a gente está fazendo uma discussão de forma muito ampla aqui, a depender do tamanho do negócio que a gente está discutindo, logicamente, a gente não precisa se preocupar com uma série de quesitos que, por exemplo, eu estou comentando, né? Então, por exemplo, dependendo do tamanho do negócio, a LGPD e pensar só nela já vai garantir boa parte ali do que eu preciso realmente. Mas quando a gente pega médias e grandes empresas, onde eu tenho uma quantidade de colaboradores maior, onde eu tenho uma quantidade de soluções maiores dentro dessa empresa, para ela entregar, de fato, o produto que ela vende no mercado, a sensação que me dá é que a gente precisa pensar de uma forma mais orgânica, pensar no security by design, o LGPD fala um pouco disso também, e parar de pensar um pouco de forma discreta, né? E aí, pensando, né, como o foco maior é LGPD, e como eu acredito que essa para nós que estamos no mercado, é uma questão interessante, porque ela fomenta a necessidade de investimento em segurança da informação, então isso gera um movimento muito positivo, independente do método que aquela empresa está usando, né, seja dessa forma mais discreta que eu falei, ou pensando no security by design, a verdade é que esse movimento ele acaba aumentando o nível de segurança, aumentando ali a qualidade do serviço prestado, por mais que seja pensando em atender uma regulamentação específica. Mas, de forma geral, a LGPD, ela pede para que as empresas, né, elas garantam que aqueles dados que vão ser manipulados, eles sejam manipulados de forma correta e pelo motivo correto. Então, para que eu estou pedindo ali uma informação X num determinado formulário, se às vezes aquela informação não é necessária, ou até mesmo, se eu precisei daquela informação, será que eu preciso mantê-la durante tanto tempo ali dentro daquela empresa? Será que eu não posso pedir para aquela informação minha ser descartada e assim por diante? Então, a LGPD ela também vem trazer um pouco de poder para a mão do usuário, que é ele saber o que aquela determinada organização tem de informação dele, e ao mesmo tempo também obriga que essa empresa tenha ali um controle mais adequado desses dados que estão ali dentro, né? De forma simplista, é isso, logicamente, existem algumas questões mais filosóficas por trás da lei, mas de forma geral é isso, é garantir que os dados eles vão ser armazenados, processados de forma correta, ou seja, garantir um ciclo de vida para esse dado, de tal forma a garantir a privacidade, a liberdade ali do dono da informação, que de fato é o cliente, né, ou cliente, ou prestador de serviço, assim por diante, essa persona, ela pode ser vários, né, atores aí, dependendo do cenário. A lei também, ela classifica esse dado, né, para que a gente consiga dar tratamentos específicos e assim por diante. Então, existem dados que são pessoais, dados sensíveis, dados públicos, dados anonimizados. Então, a lei traz ali uma categorização desses dados e o que eu tenho que me preocupar para cada um desses tipos. Existem questões do tipo,
eu tenho uma base legal que me permite manipular algum tipo de informação, até mesmo sem pedir ali, de fato, uma permissão para aquele dono do dado, né, para o cliente, por exemplo. Então, se eu estou fazendo um determinado tipo de cadastro, né, para trabalhar numa empresa, assim por diante, é natural que ali eu tenha que passar alguns tipos de informação, mas aquelas coisas que normalmente a gente passa no dia a dia, que vou na farmácia, ele pede CPF, ou em determinado lugar ele me pede tal informação para eu ganhar um desconto e assim por diante. Esse tipo de questão que está muito ligado também ao uso da informação para fins de marketing mesmo, e para depois gerar lead, assim por diante, principalmente esse tipo de informação, precisa ter um cuidado muito grande, né, de solicitar ali realmente a permissão de armazenamento, de processamento, assim por diante, ter uma política ali que deixa claro para o usuário como que isso vai ser utilizado, para que essa organização realmente não tenha problemas. Qual que é o desafio disso tudo, né, na prática? É porque quando a gente pensa numa empresa que tem vários produtos ou tem vários canais de atendimento, então, exemplo, eu tenho uma empresa que é um e-commerce, mas eu atendo via WhatsApp, eu atendo via e-mail, eu tenho uma loja física que também para fazer esse atendimento, a gente começa a perceber que esse fluxo de dados, ele tem uma série de ramificações. E eu preciso garantir que esses dados, independente desses contextos, eles sigam as mesmas normativas. Então, eu preciso garantir que eles sejam armazenados de forma correta, que eles sejam capturados de forma correta, e assim por diante. Então, quando a gente pensa num contexto maior, até um dos, digamos, pilares, uma das etapas que, para a implantação, né, para a implementação de um programa de LGPD, é realmente o mapeamento desses dados, né. Então, essa primeira etapa, quando a empresa ela não tem uma arquitetura muito bem definida, quando ela não tem ali alguns processos muito bem definidos, isso já é um desafio enorme, porque ela não sabe muitas vezes que informação que se pede em determinado canal, como que isso é manipulado, como que isso é armazenado, para que ela pede, e aí entra muito naquela, nossa, mas se eu parar de pedir, será que não vai dar problema em outra parte ali do processo? Então, é algo extremamente complexo, principalmente para médias e grandes empresas, principalmente porque, normalmente, como essas empresas elas vão crescendo, muitas vezes até rápido demais, a gente perde o controle em como essas informações são imputadas, como que esses sistemas são integrados e assim por diante. Então, pensando ali na LGPD e pensando na parte digital, né, a gente precisa mudar um pouco a nossa cultura, que é muito reativa, e pensar numa cultura muito mais proativa no sentido de dominar realmente aquilo que eu tenho, saber como que esses sistemas se comunicam, qual que é a responsabilidade de cada um, né, e assim por diante, para que a gente, de fato, consiga fazer o mapeamento, consiga fazer o tratamento desses dados. Então, é um desafio muito, muito grande, e, logicamente, pensando em lei, pensando em como que isso vai funcionar na prática, existem aí uma série de mecanismos que a NPD e o governo utilizam para saber realmente se a empresa está progredindo naquilo ou se realmente ela não está fazendo nada, né? Então, não é o simples fato de eu ter uma informação vazada que eu vou ser punido, né? Existe uma série de análises que são feitas, né? Porque realmente a gente entende que é um cenário complexo, então não dá para sair muitas vezes do nada e chegar em alguma coisa que a gente fala que está realmente sendo gerenciado, está seguro e assim por diante. E tem uma característica importante na LGPD, aqui o foco da nossa discussão ela é mais digital e assim por diante, mas a LGPD também fala de dados que não são digitais, então formulários que são preenchidos ali na mesa, né, ali na entrada de uma recepção e assim por diante, todos esses dados também passam ali por LGPD. Então, estou ali no hotel, preencho meus dados e passo algumas informações, mesmo que esses dados vão ser imputados no sistema, como é que é o descarte dessa folha e assim por diante, então tudo isso faz parte, apesar da gente normalmente levar muito para um lado mais digital, né? Então, o desafio da LGPD é grande. Tecnicamente falando, a gente já tem uma série de técnicas, de processos, né, para que a gente consiga viabilizar a implementação disso, tá? E aí, quando a gente fala nesses dados, que é o foco principal da LGPD, existe um ciclo de vida, né? Então, desde o momento que eu recebo essa informação até o momento que eu descarto ela. Esse ciclo de vida, ele pode ter uma série de etapas, né? Mas, assim, só para ilustrar aqui no nosso bate-papo, no mínimo, o que eu faço? Eu coleto essa informação, por exemplo, no formulário web, ou de alguma outra maneira, no e-mail, assim por diante. Eu armazeno essa informação, então eu pego essa informação, coloco num banco de dados, coloco no arquivo de texto, enfim, eu armazeno isso de alguma forma, eu utilizo ele, então seja para fazer uma predição, então, por exemplo, esse usuário aqui, pelas características que ele tem, e assim por diante, então vou aplicar, né, está muito
em alta agora, né, aplicar algoritmos ali de machine learning, algoritmos para prever comportamentos, vou utilizar então esse dado que está ali para poder gerar algum tipo de informação, seja para uma campanha, seja para tomar algum tipo de decisão, e depois que passa um tempo, eu preciso descartar também essa informação. Por exemplo, esse cliente não está mais na minha base, ou essa informação que eu tenho dele aqui já está desatualizada, eu preciso descartar. Então, o que é necessário que a gente entenda? Esses dados, principalmente que estão relacionados ao LGPD, eles precisam ter esse ciclo de vida muito bem mapeado. E onde que entra TI nisso, né? Do ponto de vista de garantir que esse dado vai ali, de fato, tá seguro. E vai ser utilizado de maneira correta. Quando a gente pega cada uma dessas etapas aqui, a gente precisa implementar controles, para que cada uma dessas etapas, elas garantam que os dados vão estar, de fato, seguros. Então, por exemplo, quando eu falo de coleta, então eu vou coletar informação, por exemplo, num browser ou num aplicativo de celular, existe ali o aplicativo que eu estou utilizando ali localmente, existe o servidor que está remoto lá na nuvem ou em algum lugar. Essa coleta, quando eu pego essa informação e trafego esse dado entre o meu browser ou o meu aplicativo e o servidor final ali, existe um caminho que essa informação passa e eu preciso já me preocupar com o mecanismo no qual essa informação está passando. Então, hoje, o que é obrigatório, digamos assim, que hoje isso já é até mais natural, mas até pouco tempo não é tanto, é a utilização, por exemplo, de protocolos seguros. Né? Então, o que são esses protocolos seguros? São protocolos que pegam essas mensagens que são trafegadas entre dois pontos, entre origem e destino, e ele cifra aquela mensagem para que, mesmo que ela seja interceptada, eu não consiga desvendar o que está ali dentro. Então, isso é uma técnica de segurança da informação, né? Normalmente a gente chama isso de um processo de criptografia, onde eu aplico um algoritmo baseado ali numa chave, né? E aí existem vários modelos, aquele texto ele é cifrado, e aí, quando ele chega no destino, ele passa por um processo reverso, né? E aí eu consigo ler ele. A mesma coisa com o armazenamento, né? Então, eu tenho que armazenar isso num lugar onde tem ali um lugar seguro, onde eu faça backup dessa informação para não perder ela. Então, também aqui entra uma série de outras técnicas. A utilização, mesma coisa. O lugar onde eu vou processar essas informações, ele vai estar ali com dado em memória, ou vai buscar essa informação aqui nesse local de armazenamento. Então, eu tenho que garantir que as técnicas que são utilizadas ali não vão deixar essa informação vazar de alguma forma, e o descarte é a mesma coisa, né? Uma informação que é útil hoje, ela não é útil daqui a um tempo, tem que ter políticas que garantam a remoção disso, o descarte real dessa informação. Então, quando a gente pega esse ciclo de vida, já existem técnicas, ferramentas e processos que nos fazem garantir que essa informação, de certa forma, ela está segura. Existe algo 100% seguro? Não. Né? Não tem como a gente garantir que, mesmo utilizando uma série de práticas aqui, eu vou conseguir estar 100% seguro. Mas o que acontece na prática? Se a gente utiliza uma série de controles, a tendência é que a gente diminua o risco daquela informação vazar. Então, se eu passo a utilizar um protocolo seguro, se eu começo a armazenar ele de forma segura, faço backup dele, né, começo a tratar essa ferramenta que faz o processamento de uma forma mais adequada e assim por diante. Então, quando eu aplico essas práticas, essas técnicas, por mais que eu não consiga garantir 100% de efetividade, a verdade é que a gente cria um mecanismo que passa a ter uma probabilidade ali de vazamento de dados, assim por diante, muito baixa. Né? A gente tem um elemento crucial em tudo isso que eu estou comentando, que é o ser humano. Né? Esse talvez seja um dos piores problemas que a gente tem quando a gente fala em vazamento de dados e assim por diante, porque por mais que a gente possa implementar uma série de controles, uma série de técnicas, a verdade é que, se eu esquecer de colocar algumas formas de controlar esse ser humano que está, de certa forma, manipulando algumas informações aqui, eu vou me perder, eu vou perder todo esse trabalho que eu fiz. Então, trabalhar esse ser humano, trabalhar o que ele pode fazer ou não, também é algo fundamental. Então, não adianta eu aplicar a criptografia, não adianta eu ter um armazenamento também criptografado, por exemplo, não adianta eu ter ali uma política de backup que, mesmo que o dado se corrompa, eu consigo utilizar ele de uma outra forma, se a gente não pensar nas pessoas, tá? E aí, existem modelos, tá? Uma série de modelos, mas o principal deles, e que é discutido na literatura de forma muito extensa, né,
é o que a gente chama de CID. O que é o CID? O CID é um modelo que faz uma taxonomia de como que eu posso tratar, de fato, a minha informação ou os meus ativos, né, de uma maneira adequada. E aí ele separa, ele segmenta essa característica em 3 bases. Existem algumas literaturas que colocam mais 2 pontos aí, alguns colocam 4, mas de forma geral, qualquer autor ou qualquer lugar que a gente vê, esses 3 aqui, eles são sempre presentes, tá? O que é isso daqui? Quando eu pego uma determinada informação, quando eu pego um determinado sistema, quando eu pego um determinado processo, quando eu pego qualquer coisa, né, de forma abstrata, e que passa ali por um sistema informático, se eu garantir que eu vou ter controles de confidencialidade, integridade e disponibilidade, a chance de que uma informação vaze, a chance de que eu tenha uma invasão, que eu tenha ali um dinheiro roubado, e assim por diante, ela diminui drasticamente. Então, esse modelo é interessante porque eu começo a aplicar métodos, práticas ali, controles, para garantir que cada um desses pilares sejam implementados e estejam em execução para cada um dos processos ou aplicações dentro da organização. Então, por exemplo, quando a gente fala de confidencialidade, ele é um mecanismo que fala assim para mim o seguinte, só as pessoas ou os sistemas que têm autorização podem, de fato, acessar os dados que ele tem ali disponível. Então, quando eu pego um banco de dados, por exemplo, de um RP ou de qualquer outro sistema da empresa, ele tem lá um conjunto gigantesco de dados, né? Mas não é todo mundo que pode acessar todas as informações que estão lá. Então, tem que garantir que só as pessoas autorizadas consigam fazer isso. Quando a gente fala em integridade, como que eu garanto que aqueles dados que estão lá, eles não sejam alterados, para que alguém finja que um dado que é na verdade, ele é outro. Então, por exemplo, eu posso ter ali dentro de um RP o preço de um produto e eu posso garantir, por exemplo, que um atendente de call center visualize aquela informação, né? Mas se por algum motivo ele conseguir alterar aquele dado, por mais que o dado continue ali de alguma forma, por mais que eu tenha alguma certa coisa, a verdade é que aquele dado ele perdeu a integridade dele, ele foi alterado de alguma maneira, e se eu não tiver mecanismos para verificar que isso foi alterado, aquela informação ela passa a ser verdadeira e, de fato, o atendente ali conseguiu fazer, por exemplo, o que ele queria. Então, eu tive uma experiência pessoal, uns anos atrás, que o pessoal fraudou meu cartão de crédito, eles alteraram o meu endereço lá no banco, alteraram meu endereço, solicitaram outro cartão de crédito, cancelou o que eu tinha, e a pessoa recebeu o cartão de crédito lá na casa dela, né? Eu sou aqui de Uberlândia, a pessoa recebeu o cartão de crédito, se eu não me engano, no Amapá, alguma coisa assim. Então, aqueles dados que estão ali no meu perfil, eles foram totalmente comprometidos. Então, apesar do meu usuário estar lá, apesar de eu conseguir fazer algumas transações, né, de fato, alguém foi lá e alterou as minhas informações de endereço. Então, por exemplo, pode ser que um atendente ele poderia ver onde eu moro, ele poderia ter acesso ao meu endereço, por exemplo, mas a partir do momento que ele altera aquela informação e que ninguém percebe isso, aquela informação passa a ser verdadeira e o carteiro foi lá no Amapá e entregou um cartão que de fato era para mim, mas chegou na mão de outra pessoa. Então, a integridade é garantir que o dado não sofra nenhum tipo de alteração, sem que de fato ela seja fidedigna. E a disponibilidade é garantir que todas as informações necessárias estejam disponíveis no tempo certo. Então, exemplo, na internet hoje, a gente não tem um horário comercial. Então, por exemplo, se eu chego numa loja, no varejo para comprar, ela abre às 8 e fecha às 18 horas, a disponibilidade de um sistema que roda lá dentro pode ser das 8 às 18. Não tem problema desligar lá o servidor depois das 18 horas para economizar energia e assim por diante. Então, por mais que o servidor fique inoperante durante toda a madrugada, a disponibilidade daquele serviço ele é contado só das 8 às 18. Quando a gente vai para um mundo de internet, não existe isso mais, né? Então, 24 horas o serviço tem que estar operante. Mas, pensando nessa tríade, a disponibilidade é garantir que os dados estejam disponíveis no momento que eu preciso. Então, não adianta eu ter acesso a uma informação depois, né? Eu preciso da informação ali naquele momento. Então, o que é esse modelo aqui? Ele fala o seguinte,
Se você se preocupar com confidencialidade, integridade, disponibilidade em todos os aspectos, em todos os sistemas, processos que você tiver, se você garantir que isso vai ser implementado, dificilmente nós vamos ter vazamento de dados, dificilmente nós vamos ter algum tipo de quebra relacionada à segurança da informação. Então, esses são pilares de um modelo que fala o seguinte, ó, implementa isso daqui que a chance de dar errado ela é muito pequena. E aí nós temos ferramentas, nós temos processos, nós temos uma série de questões que nos auxiliam na implementação disso daqui. Né? Então, pensando ali naquele processo de captura de dados, existem formas de eu colocar a confidencialidade, de eu colocar a integridade, de eu colocar a disponibilidade, e assim por diante. Então, esses são os pilares. E aí entra, mais uma vez, a espinha dorsal da discussão, que por mais que eu tenha muitas dessas coisas implementadas, a gente sempre precisa se preocupar com pessoas, tá? Porque nada adianta eu ter uma série de questões se eu não controlar o que essas pessoas fazem. E aí que entra, tá, o IAM, tá? Que para quem ainda não conhece, é o que a gente chama de Identity and Access Management, ou seja, é uma solução, ou é uma disciplina, na verdade, que a gente chama de gestão de identidade e acesso, tá? Aí existe aqui pelo Gartner, né, que é ali o órgão que, digamos assim, dita mais ou menos o que é IAM de fato, e ele fala o seguinte, ó, o IAM é uma disciplina que garante que as pessoas corretas tenham acesso aos recursos corretos, no tempo correto e pela razão correta. Então, quando a gente pega a disciplina de IAM, o que ela está falando para nós? Falando o seguinte, ó, existem esses processos, existem esses dados, existem todos esses sistemas, nós precisamos garantir que só as pessoas corretas tenham acesso aos dados ali, aos sistemas e assim por diante. E aí, quando a gente pega uma empresa de médio e de grande porte, fazer isso é realmente um desafio. Então, por exemplo, a gente tem cliente aqui com mais de 500 aplicações, com mais de 1.000 servidores, então é uma coisa muito grande. Mas mesmo quando a gente traz isso para um contexto bem menor, isso já se torna um desafio, né? Então, logicamente, a solução de IAM, ela é uma solução para empresas que têm um determinado tamanho, por exemplo, não vou falar para vocês que eu vou implementar uma solução de IAM numa empresa de 2 funcionários, 3 funcionários, mas uma empresa de 50, de 100, já é uma empresa totalmente viável implementar as soluções de IAM. E o que é o nosso objetivo aqui, né, na Cortex e com o Blazon? Esse tipo de solução aqui, normalmente, ele é oferecido por grandes players. Então, nós não temos no mercado empresas que oferecem de maneira acessível soluções de IAM. Então, normalmente, é uma solução que tem um preço mais elevado, é difícil achar profissionais e assim por diante. E aí, o nosso objetivo, né, nossa visão de negócio nesse momento, principalmente, é possibilitar que a gente leve esse tipo de tecnologia para outras empresas, né? E aí, como que esse IAM funciona? Pegando todo esse arsenal de coisas que nós temos, de dados, de aplicações, de usuários, assim por diante, a verdade é que quando a gente fala de acesso, vamos simplificar, é um usuário, uma senha, né? Quando a gente fala de senha, já existem técnicas, já existem movimentos para que a gente pare de utilizar a senha, porque realmente é um mecanismo fraco. A senha, quando a gente fala de senha, normalmente o que a gente quer dizer? É um desafio, né? Qual que é a sua senha? Então, eu estou te perguntando, agora é um desafio, e se essa resposta vaza, você acaba se comprometendo. Então, a gente tem técnicas mais elaboradas, que é onde a gente entra com MFA e assim por diante, mas, basicamente, a gente está falando de acesso, é garantir que a pessoa tenha uma credencial e faça o acesso correto ali, e também criar mecanismos para que esse acesso, né, para que essa credencial ela não vaze, né? Então, o IAM em si, ele ainda é dividido em várias vertentes, tá? As principais delas são essas 3 aqui, mas a gente pode trazer algumas visões ainda separadas. Mas quando a gente olha de uma forma mais abstrata, nós temos principalmente 2 tipos de solução em IAM. Uma que é voltada para workforce, que são soluções de IAM voltada para a gestão de colaboradores internos ou prestadores de serviço. Esse é principalmente o foco do Blazon. E a gente tem soluções que a gente chama de CIAM, que é a parte que cuida de casos de uso voltado para customer. Então, são soluções onde eu aplico gestão de identidade e acesso, mas é mais voltado para o usuário final, para o cliente, tá? Existe sinergia nesses 2 mundos, mas hoje
existe essa segmentação e existem soluções específicas para cada um desses mercados. Hoje o Gleison trabalha principalmente aqui com a parte de workforce. E aí dentro de workforce a gente também tem uma série de possibilidades. A gente tem o que a gente chama de IGA, que é a caracterização de uma série de técnicas e processos e tecnologia para garantir a governança desses acessos. A gente tem Access Management, que é para garantir autenticação, multifator de autenticação e assim por diante. E a gente tem os acessos privilegiados. Quando a gente pega uma organização, por exemplo, se eu tenho um usuário que tem acesso a um banco de dados e consegue obter todas as informações que estão naquele banco de dados, esse é um tipo de acesso que a gente chama de privilegiado. Existe um tipo de acesso também muito comum, que é o que a gente chama de root, que é normalmente um tipo de acesso, né, que tem acesso a todo o servidor ou a toda a aplicação, usuários administrativos, assim por diante. Esse gerenciamento de acesso privilegiado, existem normalmente aplicações especialistas para fazer isso, principalmente dependendo da indústria. Então, por exemplo, principalmente em mercado financeiro, existem alguns tipos de aplicação que normas como, por exemplo, o PCI, nos obrigam a monitorar a tela do usuário que está fazendo acesso, por exemplo, numa aplicação. Aí essa tela é gravada, armazenada, para que se de fato essa pessoa faça alguma coisa indevida, o rastreio disso é mais fácil. A gente não usa esse tipo de solução para todos os acessos, para todos os usuários, porque pensando num ambiente onde eu tenho 50, 100 usuários e assim por diante, fica inviável a gente controlar nesse nível todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode aplicar essas técnicas para acessos muito específicos, né? Seja por uma questão de regulamentação, ou seja até mesmo por uma questão de segurança ali do próprio negócio. E aí, pensando nos desafios que a AM resolve, eu trouxe alguns principais aqui para vocês terem uma noção. Então, concessão de acesso. Então, eu entrei na empresa, eu preciso pedir os meus acessos de rede, de e-mail, de VPN, assim por diante. Então, isso normalmente é muito, muito custoso, porque normalmente, às vezes, o RH, o DP precisa falar com a área de TI, isso não é automatizado, às vezes chega via e-mail, assim por diante. Eu preciso de fluxo de aprovação, porque, como eu falei para vocês, se eu preciso garantir a integridade, se eu preciso garantir a confidencialidade, eu preciso que alguém, de fato, aprove se o e-mail, por exemplo, pode fazer alguma coisa ou não. Eu preciso da rastreabilidade disso, né? Então, como é que eu rastreio para que aquela informação, de fato, seja... eu consigo entender por que uma pessoa teve ali acesso a uma determinada aplicação. Revogação, que é um caso de uso muito comum, as pessoas saem da empresa e os acessos continuam lá por 6 meses, 1 ano e assim por diante. Isso é um caso muito comum de fraude, ou muitas vezes a pessoa revolta, é mandada embora, volta lá no servidor da empresa ou no Instagram da empresa e faz uma série de coisas indevidas. Então, por mais que existam punições por esse tipo de coisa, mas às vezes a empresa já foi prejudicada. Por mais que você consiga punir a pessoa, a empresa já tomou um prejuízo danado. Então, a gente precisa garantir que, por exemplo, a pessoa saiu da empresa, ela tenha os acessos revogados. Segregação de função, principalmente para o mercado financeiro, onde eu preciso segmentar as atividades para que uma pessoa não tenha um nível elevado de privilégio, né? Então, eu preciso dividir esses acessos e monitorar. Então, por exemplo, quem aprova uma requisição não pode ser a mesma pessoa que solicitou. Então, vou comprar um computador. Então, eu vou lá, dou entrada na compra desse computador e eu mesmo vou lá e aprovo. Então, tem que diminuir essa probabilidade. Né? Agilidade. Então, se o usuário não consegue o acesso que ele precisa e as pessoas não aprovam, por exemplo, esse colaborador ele fica parado e, consequentemente, isso traz uma série de inconvenientes para a organização. As revalidações de acesso. Então, como que um caso de uso também muito comum, gente, a pessoa entra na empresa como estagiário, sai como presidente, ele vai acumulando acesso durante todo esse ciclo de vida dele dentro da empresa. Então, ele chega lá como presidente, podendo fazer tudo que ele quer. Mesmo sendo presidente, ele não poderia fazer tudo que ele quer, pelo contrário. Né? Então, a gente precisa criar mecanismo para que, periodicamente, eu revalide esses acessos, para que, quando eu mudar de cargo, por exemplo, eu revalide esses acessos. E a reconciliação de acesso é ficar monitorando as aplicações para verificar se alguém não foi lá indevidamente e criou um acesso de forma desnecessária. Então, esses desafios aqui, eles são enormes. Então, a gente precisa implementar, não vou dizer todas, mas boa parte dessas técnicas aqui, para a gente ter a possibilidade de estar compliance com a LGPD, queira a gente quer ou queira não. Infelizmente, a gente precisa aplicar uma série de controles. Então, quando a gente pensa em acesso, não adianta nada eu aplicar uma série de controles de TI que já são mais tradicionais,
como firewall, antivírus, gestão de patch, assim por diante, e eu esquecer, por exemplo, de controlar os acessos. Se esses acessos eles não passam ali por um controle mais adequado, a verdade é que eu estou dando a chave do cofre ali para as pessoas que não podem ter acesso. E como que as empresas normalmente fazem isso, tá, gente? Normalmente, eu tenho uma ferramenta de ticket, alguém abre um chamado, alguém lê esse chamado, normalmente no Service Desk ou alguma área afim, alguém antes talvez aprove, né? E alguém lá do Service Desk vai lá e cria esse acesso ou revoga esse acesso, ou eu tenho algum script ad hoc ali, ou seja, eu tenho um script que foi meio feito ali debaixo dos panos ali, só para tentar diminuir um problema mais operacional, ou seja, eu tenho muito acesso para ser criado, então eu estou precisando de muita gente, eu vou só criar um script ali para automatizar, para diminuir o meu custo. Isso é uma visão mais de custo, não é uma visão, né, de segurança. Então, por mais que eu possa até aumentar a segurança automatizando alguma coisa, mas esse script ad hoc, normalmente, ele tende a trazer melhorias operacionais e não de segurança da informação. Então, esse aqui, quando a gente pega, é um cenário muito comum. Ticket management, o RH abre, a pessoa abre, Service Desk faz, só que quando eu quero aplicar todos os controles que são necessários para, de fato, garantir o controle de acesso, essas ferramentas aqui, elas não me garantem isso, tá? E aí que entra o Blazon, aí que entra uma ferramenta especialista em IAM. Tá? Eu preciso, para garantir os controles necessários, gente, inevitavelmente eu preciso de uma aplicação especialista. Não adianta a gente tentar controlar isso de alguma outra maneira, porque a chance disso dar errado é muito grande. Né? Então, eu preciso de uma solução, de uma ferramenta especialista para tratar isso. Então, o que uma plataforma de gestão de identidade e acesso faz normalmente quando a gente fala de workforce? Ela se conecta, por exemplo, numa folha de pagamento ou em alguma outra base de dados que traga informações de ciclo de vida do colaborador. Então, por exemplo, eu fui admitido, a plataforma lê isso, ele cria esse usuário local, baseado num conjunto de regras. Ele já pode disparar a criação de e-mail, de VPN, de rede, assim por diante, tudo de forma automatizada. Quando essa pessoa sai de férias, a gente pode, de forma automatizada, inativar esse acesso, diminuir riscos, por exemplo, também, de que durante as férias ela acesse a uma determinada informação, ou até mesmo traga problemas trabalhistas para a empresa. Quando essa pessoa de volta, a gente também automaticamente pode voltar esse acesso para ela. Se ela mudou de cargo, mudou de empresa, mudou de departamento e assim por diante, a gente pode revalidar esses acessos, que é o que a gente chama de certificação. Então, baseado em alguma regra, em alguma política, eu pego os acessos daquela pessoa e submeto para uma revalidação. E assim por diante. Eu não vou falar de todos, porque eu já falei pra caramba, mas a gente tem todos os controles que eu discuti anteriormente ali para vocês, de uma forma centralizada, numa plataforma que traz todos esses processos e que nos facilita e auxilia na implementação de programas, por exemplo, de LGPD. Então, pensando em LGPD, quando a gente fala do controle de acesso, ele é um tipo de solução que ele é mandatório para que a gente consiga, de fato, atender aos requisitos de LGPD. Eu posso implementar LGPD sem fazer ter uma solução de gestão de acesso especialista? Podemos. Mesmo eu sendo aqui, estando representando uma solução de AM, eu não posso ser desonesto ao ponto de falar que não dá para fazer sem, é lógico que dá. Só que dependendo do cenário, isso beira quase que o impossível, porque a força operacional que eu vou ter que ter para fazer isso, a quantidade de colaboradores, né, que eu vou ter que ter para fazer isso é muito grande. Né? Então, automatizando esses processos, a gente consegue diminuir muito, consegue diminuir o risco, porque um risco muito grande que acontece também é que, se a gente voltar nesse slide aqui, ó, normalmente essa pessoa que está aqui no Service Desk, ela tem um salário baixo, infelizmente. Né? Ela tem um salário baixo. Porque é uma atividade que, apesar de crítica, ela é simples. Mas olha que contraditório. Essa pessoa tem acesso para criar acessos de outros usuários. Então, quer dizer, ela poderia criar um acesso para um usuário super privilegiado, vender esse acesso para fora da empresa, né, vender essa informação, ter um vazamento de dados. E quando a gente pega o cenário atual dos vazamentos que acontecem, do que acontece, normalmente está relacionado a vazamento e fraude interna. Boa parte dos problemas de segurança da informação que existem, eles são muito mais internos do que externos. E quando acontece externamente, muitas vezes também, a origem é interna. Então, é alguém que
Existe no mercado, aí, por exemplo, fraudes até relativamente grandes, por exemplo, em call center, né, tem quadrilha que são montadas para isso. Então, se a gente não tem ali uma forma de mitigar esses problemas, essa informação inevitavelmente foge. Então, eu posso ter uma série de prejuízos, né, então, aqui no escopo de LGPD, nem se fala. E aí, como são muitas coisas, durante toda a nossa jornada aqui dentro da Cortex, com o Blazon, a gente foi entendendo a maturidade das empresas no Brasil e foi tentando criar um mecanismo para, de fato, viabilizar a implementação disso nos negócios. Porque, inicialmente, quando a gente olha, a gente pensa, putz, eu preciso implementar tudo isso. E a verdade é que é impossível fazer isso tudo de uma vez. A empresa, muitas vezes, ela não tem maturidade para isso, ela não tem verba para isso, ela não tem disponibilidade de pessoal para isso. E pensando nisso, a gente criou um mecanismo que a gente permite dividir essa implementação em partes, né? Então, eu começo no ano ali implementando uma parte até chegar num nível de maturidade maior. Ou seja, mesmo eu tendo que fazer LGPD, mesmo eu tendo que fazer uma série de coisas, a própria LGPD, ela me permite criar programas onde eu faço isso ao longo do tempo, eu não faço tudo de uma vez. O que muitas vezes desanima as empresas, né? Ela prefere correr o risco do que ela acha tão impossível que ela fala, putz, eu vou ter que correr o risco, porque se eu for implementar, eu vou acabar jogando dinheiro fora, perder tempo e assim por diante. Então, a verdade é que sim, existem mecanismos para a gente implementar esse tipo de solução de uma forma gradativa até alcançar um nível de maturidade desejado. E aí a gente também conta com processos aqui de implantação que também facilitam isso. Normalmente a taxa de insucesso em programas de gestão de identidade são altas, então assim como a gente dividiu em um plano de maturidade o fornecimento da solução, a gente também tem uma forma de implementar isso de tal forma que a gente garanta ali minimamente a operacionalização disso. São vários desafios, tá, gente? Porque quando a gente pensa em AM, não é um tipo de solução muito disseminada no mercado. Isso tem aumentado bastante, tem aparecido uma série de congressos e assim por diante, né, de eventos, mas a verdade é que isso ainda hoje é um tipo de solução que muita gente não conhece. Então, a gente tem experiência aqui de falar com uma série de leads nossos aqui, que muitas são empresas até de grande porte, e que sequer ouviram falar, né, a área de TI ou a de só ouviram falar em AM. Então, ainda é um tipo de solução que, infelizmente, é pouco disseminado, pouco investido e assim por diante. Mas o nosso papel aqui é tentar auxiliar as empresas nisso. E para essa apresentação aqui, a gente tentou principalmente, né, mostrar um pouco do que o IAM pode ajudar o LGPD, por que isso é importante, e como que a gente pode viabilizar isso. Então, em resumo, a gente tem aí um mercado que é pautado aí por olhar discretamente vários desafios, a LGPD é o atual, então a gente precisa colocar mecanismos para ficar compliance com isso, e aí a gente chega, né, em mecanismos para viabilizar essa implementação aqui com o Blazon, né, e a gente fala aqui do Blazon, mas logicamente daria para vocês ficarem, daria para implementar com uma solução não especialista, né, o grande ponto aqui e pegando a LGPD principalmente, os controles que eles nos exigem são bem mais complexos do que a gente tinha até então, né? Então, até por isso eu comentei que a LGPD acaba ajudando a fomentar a implementação e a viabilização desses tipos de solução. Beleza? Aqui tem alguns benefícios, né? Conformidade, gestão de risco, aumento de produtividade, são vários benefícios que a gente tem como uma plataforma de gestão de identidade, ganho operacional, enfim, são vários ganhos, né, que a gente traz. Eu já estendi bastante, gente, faltando só 5 minutos para as 18 horas aí, eu vou finalizar aqui para que fique pelo menos 5 minutinhos aí para caso alguém tenha alguma pergunta, tá? Fique à vontade. Já adianto aí, agradeço a disponibilidade de todo mundo aí. Um de cada vez. Um congestionamento aí de pessoas querendo perguntar. Pois é. O pessoal ficou com sono aí, falei demais, pessoal. Eu tenho uma pergunta para o Emílio. Boa tarde a todos. Aqui é Pedro Froza. Boa tarde. Emílio, excelente apresentação. Obrigado aí pela apresentação.
E olhando a apresentação, a gente vê que tem um esforço que passa tanto pelo pessoal, porque você mencionou bem o tripé, né? Pessoas, processo, tecnologia. E, ah, curiosamente, se passou muito rapidamente lá pelos benefícios. Em termos de produtividade, você poderia falar um pouco mais de onde que há os ganhos? Porque, afinal de contas, a segurança acaba sendo uma obrigação, mas onde as empresas ganham quando investem nessa direção que você expôs? Muito obrigado. Beleza. Quando a gente fala de produtividade, logicamente a gente pode, assim, tem várias formas de analisar essa questão. Então, vamos pensar no colaborador que não está conseguindo trabalhar porque ele está com acesso ali parado, né? E, normalmente, a concessão desses acessos, muitas vezes ele é descentralizado, ele não é bem documentado, então começa pelo desafio do colaborador interno entender como que ele faz para pedir um acesso. Esses acessos, muitas vezes, ele também não são documentados, então ele não sabe o que pede, como pede, assim por diante. Então, uma atividade que ele teria que fazer, o primeiro desafio é descobrir como é que ele habilita essa função dentro de um determinado sistema. Após isso, após ele descobrir assim por diante, isso normalmente cai numa fila de service desk para que tenha um atendimento ali por um humano. Então, isso também, dependendo do tamanho da organização, acaba aumentando a quantidade de trabalho a ser feito, dependendo do tamanho da organização. Então, quando a gente coloca uma plataforma dessa, a gente acaba aumentando a produtividade, porque a gente viabiliza que os colaboradores tenham o acesso que ele precisa da maneira mais rápida possível, né? Então, logicamente, a gente precisa passar por um processo de aprovação, precisa ser criado esse acesso, mas a verdade é que uma solução especialista como o Blaze, ele permite que o tempo entre eu precisar do acesso e eu conseguir esse acesso, ele seja diminuído, né? Porque aí eu tenho uma plataforma centralizada, no caso a gente está falando de um ambiente que existe um mecanismo de autosserviço, então o próprio usuário pode entrar, pode solicitar o acesso, pode colocar a justificativa porque ele precisa daquele acesso, então isso já facilita bastante, né, e garante que ele obtenha um acesso ali de uma forma mais rápida, ao contrário do que acontece normalmente com processos mais tradicionais, né. Então, de forma geral, a gente poderia dizer que é isso, e logicamente existem outras coisas também que facilitam, por exemplo, troca de senha, né, normalmente as pessoas têm muito problema com senha, esqueceu a senha, assim por diante, então, dentro ali da plataforma também existem questões relacionadas a como é que eu troco a minha senha e sincronizo ela de forma mais rápida e assim por diante, então mesmo que eu esqueça, ele consegue sincronizar isso e eu consigo fazer o acesso mais rápido, então a tendência é que menos pessoas fiquem ociosas por falta de acesso a um determinado sistema. Obrigado. Parece que o Juarez levantou a mão aí. Sim. Boa tarde, Emílio. Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Emílio, normalmente as soluções de tecnologia, elas levam um tempo relativamente grande para ser implantado e para começar a ser utilizado. A plataforma Blazon, qual seria mais ou menos um tempo estimado que, a partir do momento que começasse o processo de kickoff, e a partir dali, com quanto tempo uma empresa aí de porte médio, vamos considerar aí 500 a 1.000 empregados, tivesse já como utilizar o sistema, a plataforma? Essa é uma pergunta interessante, porque normalmente implantar soluções de TI tem uma caracterização ali de morosidade, né? Normalmente é complexo, né? Já existe um certo preconceito com esse tipo de coisa, e a gente sofre também disso, assim, sendo bem honesto, mas a gente, baseado naquele plano ali de onboarding que a gente tem, a gente estima, baseado num escopo que já é bem direcionado, que são aproximadamente 3 meses, tá, Juarez? Então, do dia do kickoff até o final da implantação são 3 meses. Logicamente, existe um escopo para isso. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 200 aplicações, eu quero automatizar todas e cada uma tem uma API separada, diferente, assim por diante. Logicamente, isso vai levar um tempo maior, só que ao mesmo tempo,
esse nosso processo de onboarding, ele tenta trazer uma conscientização para que isso seja feito de forma gradativa. Ou seja, já começo a entregar valor para a plataforma, já começo a aplicar aquela série de mecanismos de controle, e em paralelo a isso, numa forma mais natural, a gente consegue ir automatizando aquilo que é necessário. Ao invés de eu fazer o que normalmente a gente chama de Big Bang, né? Vamos jogar tudo que existe agora fora, vamos colocar tudo para rodar de uma vez, e que normalmente frustra, né? Porque dificilmente a gente consegue fazer isso. Então a gente tenta trazer essa visão um pouco mais faseada, né? Logicamente, tentando suprir ali a expectativa do cliente, tá? Mas hoje o nosso padrão aí de trabalho é a partir de 3 meses. Realmente não é muito tempo, considerando que implantação de software, de outras plataformas, chega a demorar aí 7, 8, 10 meses, 1 ano, mas é ótimo. Obrigado. Por nada. Emílio, tem uma questão do Gabriel no chat. No chat? Uhum. Olha aqui. Quer que eu leia para você? Pode. Para assinaturas digitais e contratos online, você acha que o futuro a alternativa será usar a blockchain, por exemplo, assinatura para solicitar um cartão de crédito? Certo. Assim, Gabriel, nem vou me atrever muito a falar de blockchain, não, porque eu não sou especialista em blockchain, mas, assim, vou falar mais uma visão pessoal minha. O blockchain, enquanto tecnologia, é uma tecnologia super interessante, a gente já tem uso disseminados aí em alguns casos de uso, mas pensando de uma forma geral a adoção dele como mecanismo de autenticação para tudo, eu ainda tenho dificuldade de enxergar como que isso se viabilizaria, tá? Então ainda acho um pouco prematuro a gente verificar que isso realmente é o futuro. Entendo como uma tecnologia bem diferente do que nós temos hoje, bem assim, pautado em princípios super interessantes, mas eu ainda não consigo enxergar como isso seria viabilizado, tá? Então, assim, acho bem relevante a sua pergunta, mas hoje, se você me perguntar, eu não consigo ainda vislumbrar num curto prazo como que isso seria utilizado em larga escala, para todos os tipos de cenários que a gente tem para identificar ali unicamente as pessoas. Não, em nichos, eu acho que isso já é mais tranquilo, né? Então, a gente tem o caso aí das criptomoedas, enfim, existem em nichos específicos, eu acho que isso vai bem. Agora, quando a gente fala de um contexto mais amplo, onde eu possa utilizar ali o blockchain como um mecanismo para tudo, eu acho um pouco mais complexo. Mas para mercados nichados, né, você comentou aqui do caso do cartão de crédito, a questão dos bancos com o blockchain, existem algumas questões aí que vão além da tecnologia, eu acho que tem algumas outras questões maiores do que isso, que talvez as próprias regulamentações impeçam em alguns aspectos, mas acredito sim em questões nichadas, e acho que a gente vai ficar à mercê aí de algumas questões de regulamentação, tá? Mas em uso geral ainda tem dificuldade de enxergar como que isso seria feito. Agradeço aí a pergunta. Alguém mais? Tem alguma pergunta para o Emílio? Acho que a gente pode finalizar, Emílio. O Cleiton. Cleiton quer fazer uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Emílio, parabéns pela explanação aí, brilhante. Eu gostaria de te perguntar qual é a sua visão em relação à LGPD aplicada ao setor público. Há muitas discussões ainda em que a LGPD foi desenhada numa conceituação bem genérica, né? Até porque a própria lei é conceituada como lei geral, né? Bem generalista. Você acha que ainda cabe regulamentação para a LGPD se consolidar no setor público, ou a lei existente já é clara para essa questão? Isso aí é bem interessante, né? O pessoal até fala uma frase que eu acho engraçado, né? Eles falam assim, essa lei aqui não pegou, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas assim, é uma lei que essa lei aqui não pegou, né? E o que é muito assim,
interessante, né? Tem uma lei, as pessoas têm que seguir, mas as pessoas não conseguem falar, então, como a maior parte não está seguindo, então vamos descartar essa lei aqui, porque não tem jeito. Hoje é interessante essa questão, principalmente pela característica do governo brasileiro. Hoje nós somos um dos países mais digitalizados no mundo, né? Então, quando a gente pega e se compara com outros países, a gente está anos à frente, né? Assim como o setor financeiro, do ponto de vista de segurança, também está, o governo brasileiro está. Então, na pandemia mesmo, a gente percebeu isso, né? Hoje, com o GovBR, por exemplo, os nossos dados estão ali, eles são compartilhados com outras plataformas. A gente tem a questão do Open Bank aí também, que também faz esse compartilhamento. Quando a gente pensa em setor público, eu acho que a lei, ela tende a ser única, né? Eu acho que ela tende a ser única. O que eu vejo também é que, querendo ou não, o governo pode acabar se beneficiando da facilidade que ele tem de se beneficiar, né? Então, o mercado privado, ele tem algumas, eu vejo que assim, ele ficou um pouco para trás em relação a isso, porque a lei diz que se tiver uma base legal para usar uma determinada informação, eu posso utilizá-la. Então, quem impediria, por exemplo, que fosse criada uma lei específica para alguma questão nesse sentido, né? Então, pensando nisso, a mesma lei para ambos é interessante, porque a gente fala de uma coisa geral, mas ao mesmo tempo o governo tem algo, eu vejo, né, ele tem algumas facilidades que o mercado privado não tem, né? Mas agora, assim, pensando de forma ampla, eu acho que tem sim que aplicar. E ontem mesmo eu estava fazendo acesso à Caixa Econômica para ver uma informação lá, e ele me pediu para solicitar os dados do próprio GovBR, né? E ali ele me pede um token de autorização entre um sistema e outro, isso fica gravado, tem um tempo de utilização aquilo ali. Então, pelo menos de uma forma bem superficial, o próprio governo, no seu arcabouço ali, a gente começa a ver a implementação de vários mecanismos, né, para viabilizar o LGPD. Logicamente, isso é uma questão muito superficial, né? Uma vez que a gente depende do governo para tudo, nosso registro de nascimento é feito ali no cartório, quando a gente compra uma casa, isso é registrado, todas as nossas informações, querendo ou não, elas pertencem ao Estado. Então, quando a gente olha desse ponto de vista, eu acho complexo, é uma discussão bem filosófica, em falar assim, se o governo está fazendo uso indevido ou não dos meus dados, uma vez que já tudo reside lá, né? Mas acho que seria um tiro no pé eles não pautarem o uso das nossas informações baseado na lei, né? Porque, se eles mesmos não utilizarem, como é que eles vão ter capacidade de cobrar as empresas privadas, né? Agora, de qualquer forma, eu acho que essa utilização e essa centralização, ela é uma questão normal. Então, por exemplo, a gente viu a evolução até mesmo no imposto de renda, né? Hoje, quando você vai declarar imposto de renda, na hora que você cria ali baseado, ele consegue ler essas informações, já sabe mais ou menos tudo que você gastou com convênio médico, bancário, já tem uma série de informações. E, de certa forma, em lugar nenhum a gente autorizou isso, né? Então, a gente acaba sendo meio refém, né? Então, acho que para o governo, assim, resumindo, acho que para o governo é difícil a gente ter a mesma discussão do que para mercados privados. E para mercado privado tem muito que eu vejo da LGPD principalmente, a questão de venda de dados aí para benefício de negócio, assim por diante. Então, para o governo é complicado, porque hoje ele já está com tudo em mãos ali, o que ele usa, o que ele não usa, eu não consigo te dizer se a gente conseguiria ter força para impedir isso, tá? Então, acho bem complicado, tá, pensar em governo. E é até uma questão interessante, eu não tinha parado para pensar no sentido assim mais filosófico, mas acredito que o governo deva seguir, sim, alguns princípios da lei, igual esse que eu estou comentando, que eu tive a experiência, mas, de forma geral, acho difícil a gente
controlar tanto os nossos dados como a gente poderia fazer numa empresa privada. Tá? Emílio, você quer deixar seu contato? Posso? Sim, pode deixar? Posso, eu vou colocar aqui no chat para vocês, para quem quiser. E aí meu e-mail, tá? Meu LinkedIn aí, para quem caso queira se conectar, aí a gente vai se falando. E aí, Andrés, eu te mando a apresentação, tá? Tá. Aí eu disponibilizo para eles, junto com o link. Beleza, combinado. Acho que não temos mais perguntas. Eu tá quase na sexta, o pessoal já tá meio cansado. Essa semana não tem feriado, o pessoal tá desanimado. É, verdade. O pessoal está agradecendo. Não sei se você está vendo o chat, mas eles estão agradecendo. Sim, eu que agradeço, gente. Obrigado pela disponibilidade aí. Uma próxima oportunidade aí. Pessoal, boa tarde. Obrigada por vocês terem vindo. Emílio, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Agradeço. Pessoal, se tiver dúvida, deixei meu WhatsApp aqui, pode chamar também. Eu mandei um e-mail para vocês, tem meus dados também, vocês podem chamar por lá. Tá? Muito obrigada. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.